Olá, povo de Deus, 14º domingo do tempo comum, 9 de julho de 2023. Nossa reflexão de hoje é a partir de Zacarias 9, de 9 a 10, Romanos 8, 9, 11, 13 e Mateus 11, 25, 30. Assim diz o Senhor: exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva. É humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro, e desde o rio até aos confins da terra. É consensual que o livro do profeta Zacarias tem no mínimo duas partes, sendo que a primeira vai do capítulo 1 a 8 e a segunda de 9 a 14. O Zacarias da primeira parte foi contemporâneo do profeta Ageu em 520 a.C., período pós-exílico, onde a comunidade procura reconstruir o país e o templo. Já a segunda parte, da qual nosso texto de hoje foi extraído, se trata de um período de dominação grega, depois da conquista de Alexandre Magno, em 333 a.C. Não se sabe o nome do autor dessa seção, por isso os biblistas o chamam de Segundo Zacarias ou Deutero-Zacarias. Essa parte do livro é marcada pela mentalidade messiânica, onde o profeta procura animar o povo com a chegada do Messias, com um futuro glorioso de Jerusalém e de seu povo. Mas ele chama a atenção que o Messias vem na simplicidade e não de modo triunfal como anunciavam as correntes messiânicas da época. Romanos 8, 9, 11, 13. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. O capítulo 8 de Paulo é todo ele voltado à ação do Espírito de Deus no ser humano, no cristão em particular. É sempre bom lembrar que carne aqui é a tradução da palavra grega sarx, ou hebraica bazar, que designam qualquer ser vivo, sobretudo o ser humano quando dominado pelo instinto. Sendo assim, essas palavras designam a totalidade do ser humano enfraquecido. A outra palavra que Paulo usa para polarizar com sarx é pneuma, que pode designar o espírito humano com letra minúscula ou o divino com letra maiúscula. Quando Paulo usa sarx, a carne dominada pelo instinto, devemos ter claro que este é um dinamismo que inspira e promove ações, mas, deixado a si, se opõe a Deus e conduz à morte definitiva. Portanto, o cristão vive segundo o Espírito de Cristo, que mora nele, e não se deixa dominar pelo instinto que pode levá-lo à ruína completa.
O Espírito aparece como o elemento fundamental que dá unidade a toda essa reflexão. Ele está presente por detrás desse projeto salvador que Deus tem em favor da pessoa humana, e do qual Paulo não se cansa de dar testemunho. Pode-se perguntar o que é viver segundo o Espírito e o que é viver segundo a carne, na perspectiva paulina. Procura o bem, a justiça e a paz, assim viverás segundo o Espírito. Subjuga-se à lei, submete-se às intrigas e às divisões, assim viverás segundo a carne. Mateus 11, 25 a 30. Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A perícope imediatamente anterior a essa apresenta Jesus fazendo uma tremenda reprimenda às cidades da Galileia que não se converteram nem mesmo vendo seus milagres. Diante da soberba e arrogância das cidades amaldiçoadas, desprende-se no contexto esta exaltação do humilde e simples. Como vemos no livro Eclesiástico 3, de 18 a 20, quanto mais fores importante, tanto mais humilha-te, para achares graça diante do Senhor, pois grande é a potência do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Jesus já havia feito um discurso sobre a missão, e agora estamos vendo as reações diversas sobre a proposta de Jesus. Uns a aceitam, outros a rejeitam, e Jesus percebe que os que se julgam mais sábios e inteligentes, aqueles que se apresentam como mestres, frente ao povo. Sobretudo, os fariseus e mestres da lei abusavam de seus poderes e impunham ao povo uma lista imensa de mandamentos e uma leitura fundamentalista da lei, carregando-a de detalhes que sufocavam os pobres e pequeninos. São esses os fardos colocados nas costas daqueles mais pobres, mais simples. Jesus é exatamente o contrário. Ele procura aliviar o sofrimento com sua proposta de reino, que é de paz e de justiça, sobretudo para os pobres. Com sua palavra e ação, Jesus revela a vontade do Pai, que é instaurar o reino. Contudo, sábios e entendidos não são capazes de perceber a presença do reino e sua justiça através de Jesus. Ao contrário, os desfavorecidos e os pobres é que conseguem penetrar o sentido dessa atividade de Jesus e continuá-la. Jesus veio tirar a carga pesada que os sábios e entendidos haviam criado para o povo. Em troca, ele traz novo modo de viver, na justiça e na misericórdia. Doravante, os pequeninos, os pobres, serão evangelizados e partirão para evangelizar. Um beijo no seu coração.